Ele tinha tudo: dinheiro, poder, respeito. Mas no silêncio das próprias conquistas, ele não tinha ninguém. Rodrigo vivia cercado de pessoas, mas nenhuma delas o conhecia de verdade. Em um mundo onde tudo era interesse, decisões frias e relações calculadas, ele aprendeu a não confiar, a não sentir, a não parar, até o dia em que o próprio corpo o obrigou. Uma dor de cabeça forte, um cansaço que ele já não conseguia ignorar, e um aviso simples, mas impossível de esquecer: você precisa parar ou vai quebrar. Foi assim que ele decidiu ir para um lugar que quase não existia na vida dele. Uma casa de campo esquecida em uma cidade onde o tempo passava devagar e as pessoas ainda sabiam o que era cuidado de verdade. O que ele não imaginava era que, ao abrir aquela porta, não encontraria apenas silêncio, mas o cheiro de café, um bolo ainda quente e uma mulher simples que mudaria tudo. Essa não é só uma história de amor. É sobre recomeços, sobre escolhas e sobre o momento em que a vida deixa de ser apenas sobrevivida e começa finalmente a ser sentida. E quando você começar essa história, talvez perceba que algumas coisas também estão esperando por você. Antes de começar, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser avisada sempre que sair uma nova história. Me conte também de qual cidade está me ouvindo. Vou adorar saber. Agora vamos começar. O peso do silêncio. Rodrigo nunca teve tempo para perceber o próprio cansaço. Durante anos, sua rotina foi feita de reuniões intermináveis, decisões milionárias e olhares frios ao redor de mesas de vidro. O som constante de notificações no celular era como um batimento cardíaco artificial, sempre presente, sempre urgente. Ele era um homem admirado, respeitado, temido, mas nunca conhecido. A família, dona de um império consolidado, sempre deixou claro o que esperava dele: sucesso, expansão, alianças estratégicas e um casamento à altura do sobrenome. Amor nunca foi mencionado como requisito. A única exceção era sua mãe, Dona Ana. Com seu olhar sereno e voz suave, ela sempre dizia: filho, dinheiro constrói casas, mas não constrói paz. Rodrigo nunca esquecia essa frase, mas também nunca teve tempo de entendê-la. Até aquele dia, no meio de uma avenida movimentada, preso entre buzinas e pressa, ele sentiu uma dor de cabeça súbita, forte, incômoda, depois um peso no peito. Ele tentou ignorar, como sempre fazia com tudo que não cabia na agenda, mas dessa vez não conseguiu. Minutos depois, estava dentro de um consultório. O médico foi direto: seu corpo está pedindo socorro. Isso não é só dor de cabeça. É estresse acumulado, exaustão. Se continuar assim, vai piorar. Rodrigo ficou em silêncio. Você precisa parar, completou o médico. Delegar, respirar, viver fora desse ritmo. Parar. A palavra ecoou na mente dele como algo proibido, mas pela primeira vez fez sentido. Naquela mesma semana, ele tomou uma decisão incomum. Se afastaria. Não completamente da empresa. Isso ele não sabia fazer, mas o suficiente para tentar existir. E foi assim que ele decidiu ir para a casa de campo da família. Um lugar esquecido. Um lugar que ele mal lembrava. Um lugar onde nada o esperava. Ou pelo menos era o que ele achava. A estrada de terra parecia desacelerar o tempo. Cada quilômetro longe da cidade levava embora um pouco da tensão que Rodrigo carregava nos ombros. O silêncio ali não era incômodo. Era diferente. Quando finalmente chegou à casa de campo, algo chamou sua atenção imediatamente. As janelas estavam abertas. As cortinas dançavam com o vento. E havia um cheiro: café e bolo recém-assado. Ele franziu a testa, surpreso. Empurrou a porta devagar, que não estava trancada, e entrou. Foi quando ouviu: "Ah!" Uma voz feminina leve, assustada. Rodrigo virou o rosto e a viu. Patrícia. Ela estava parada perto da mesa da cozinha, com um pano de prato nas mãos, os cabelos presos de forma simples
e alguns fios soltos emoldurando o rosto. Usava roupas simples, mas havia algo nela, impossível de ignorar. Natural. Verdadeiro. Me desculpa, ela disse rapidamente. Eu não sabia que alguém vinha hoje. Rodrigo ainda a observava, tentando entender aquela presença inesperada. Eu sou a Patrícia. A dona Ana me contratou para cuidar da casa. Eu venho de 2 em 2 dias, limpo, abro as janelas, deixo tudo arejado. Ela falava com sinceridade, um pouco nervosa, mas com uma doçura difícil de encontrar no mundo que Rodrigo conhecia. Ele assentiu levemente. Tudo bem. Houve um pequeno silêncio. Então ela sorriu tímida. Eu acabei de passar um café. E fiz um bolinho, se você quiser. Rodrigo hesitou por um segundo. Na cidade, convites assim sempre vinham com segundas intenções. Ali, parecia só um convite. Ele deu um leve sorriso. Algo raro. Eu aceito. Patrícia pareceu aliviada. Serviu o café com cuidado, colocou um pedaço generoso de bolo no prato dele e sentou-se à mesa, mantendo certa distância respeitosa. A casa quase nunca recebe visitas, ela comentou. Mas eu gosto de deixar tudo pronto. Vai que alguém aparece. Rodrigo observava cada detalhe. O jeito simples. A forma como ela falava olhando nos olhos. Sem pressa. Sem interesse escondido. Aquilo era novo. Você mora aqui perto? Ele perguntou. Moro sim. Na cidadezinha logo ali depois da estrada. É pequena, mas é boa de viver. Rodrigo tomou um gole do café. Era perfeito. Quente, forte, aconchegante. Diferente de tudo que ele consumia nos escritórios sofisticados. E você? Ela perguntou com curiosidade sincera. Veio passar um tempo? Ele pensou por um momento. Acho que sim. Mas nem ele sabia exatamente o que estava buscando. Patrícia sorriu. Então você escolheu o lugar certo. Depois disso, ela terminou o que precisava fazer. Antes de sair, disse: Eu volto daqui a 2 dias para continuar cuidando das coisas. Qualquer coisa que precisar pode falar comigo. Rodrigo apenas assentiu. Mas quando a porta se fechou, o silêncio voltou. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não parecia vazio, porque algo tinha ficado ali. Uma presença, um pensamento, um rosto. E sem perceber, Rodrigo passou o resto do dia lembrando do sorriso de Patrícia. Os 2 dias passaram, devagar demais. Rodrigo tentou ocupar o tempo como sabia. Abriu o notebook, respondeu e-mails, entrou em reuniões rápidas. Mas algo estava diferente. Nada parecia tão urgente quanto antes. Nada parecia tão importante. Porque em algum lugar dentro dele havia uma expectativa silenciosa. E ele não gostava disso. Não gostava de esperar por ninguém, mas estava esperando. Quando o som de passos leves na varanda quebrou o silêncio da casa, ele percebeu algo que o deixou inquieto. Ele sabia que era ela, antes mesmo de ver. Com licença! A voz de Patrícia atravessou o ambiente, doce como da primeira vez. Rodrigo levantou o olhar, tentando parecer indiferente. Pode entrar. Ela surgiu novamente na cozinha, trazendo consigo o mesmo ar leve. E, curiosamente, um pouco de cor àquele lugar que antes parecia tão vazio. Eu trouxe pão fresquinho hoje, disse ela colocando uma sacola sobre a mesa. Da padaria lá da cidade. Saiu agora há pouco. Rodrigo observava. Você sempre traz alguma coisa? Ela sorriu de leve. Às vezes, acho que casa vazia fica mais feliz quando tem cheiro de comida. A frase foi simples, mas ficou. Rodrigo fechou o notebook. Sem perceber, ele estava escolhendo estar ali, presente. Quer um café? Ela perguntou. Quero. Dessa vez ele respondeu sem hesitar. Enquanto Patrícia se movia pela cozinha com naturalidade, Rodrigo se permitiu apenas observar o jeito como ela mexia nas coisas, como conhecia cada canto da casa, como parecia pertencer àquele lugar. Você sempre foi daqui? Ele perguntou, apoiando os braços na mesa. Sempre. Nasci e cresci aqui, nunca tive vontade de sair.
Ele arqueou levemente a sobrancelha. Nunca? Não, ela respondeu com tranquilidade. Aqui eu tenho tudo o que preciso. Rodrigo soltou um leve suspiro, quase imperceptível. Aquilo o intrigava. Ele tinha tudo. E nunca era suficiente. Ela tinha pouco. E parecia completa. Quando ela colocou o café diante dele, seus olhares se cruzaram por um instante, mais longo do que o necessário. E algo ali mudou. Sutil, silencioso, mas impossível de ignorar. Naquela tarde, Patrícia demorou um pouco mais. Terminou suas tarefas com calma, mas sem pressa de ir embora. E Rodrigo não a apressou. Pelo contrário. Você sempre vem sozinha? Ele perguntou encostado na porta da cozinha, observando enquanto ela organizava algumas coisas. Sempre, respondeu. Eu gosto, é tranquilo. Ele hesitou por um momento. Aquilo não era comum para ele, mas ainda assim disse. Se quiser, pode ficar um pouco depois. Patrícia virou o rosto surpresa. Ficar? Ele desviou o olhar por um segundo. Como se aquilo fosse mais difícil do que qualquer negociação que já tivesse feito. Para conversar. Houve um pequeno silêncio. Então ela sorriu. Eu posso. E aquele simples eu posso teve um efeito inesperado nele. Mais tarde, eles estavam sentados na varanda. O céu começava a ganhar tons alaranjados, e o som distante de pássaros preenchia o espaço entre uma fala e outra. Você não parece alguém que está acostumado com silêncio, Patrícia comentou olhando para o horizonte. Rodrigo soltou um leve riso. Não estou. E tá gostando? Ele pensou. De verdade. Acho que estou aprendendo. Ela assentiu, como se aquilo fizesse sentido. Às vezes a gente só precisa desacelerar para entender o que está sentindo. A frase tocou mais fundo do que deveria. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. E você? Ele perguntou. Nunca quis mais? Mas como? Mais dinheiro, mais coisas, uma vida diferente. Patrícia olhou para ele com calma. Eu já quis quando era mais nova, mas depois percebi que mais nem sempre significa melhor. Rodrigo sustentou o olhar dela. E o que significa, então? Ela sorriu leve. Significa paz. O vento soprou suave naquele momento, e Rodrigo sentiu algo estranho, como se pela primeira vez ele estivesse no lugar certo. O tempo passou sem que percebessem. Quando Patrícia finalmente se levantou para ir embora, o clima entre eles já não era o mesmo da primeira vez. Havia algo ali, mais próximo, mais real. Eu volto daqui a 2 dias, ela disse com um pequeno sorriso. Rodrigo assentiu. Mas dessa vez completou. Vou estar esperando. Ela segurou o olhar dele por um segundo a mais, e então foi embora. Rodrigo ficou ali, parado na varanda, observando o caminho por onde ela desapareceu. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando em negócios. Estava pensando nela. Rodrigo começou a perceber algo que o incomodava. O tempo estava sendo medido de forma diferente. Antes, seus dias eram divididos por reuniões, contratos e decisões importantes. Agora eram divididos entre a presença e a ausência de Patrícia. E isso o deixava inquieto. Na manhã seguinte à última visita dela, ele acordou cedo. Caminhou pela casa, abriu as janelas, tentou ler, tentou trabalhar. Mas nada parecia se encaixar. A cozinha ainda carregava um leve cheiro de café. E isso foi o suficiente para desorganizar seus pensamentos. Ele passou a mão no rosto, respirando fundo. Isso é ridículo, murmurou para si mesmo. Mas não era. Ele sabia que não era, porque no fundo aquela sensação não era incômoda. Era nova e talvez necessária. Os dias seguiram lentos, até que finalmente o som já conhecido de passos na varanda voltou a ecoar. Dessa vez Rodrigo não esperou. Quando Patrícia apareceu na porta, ele já estava lá, como se tivesse antecipado aquele momento. Oi, ela disse com um sorriso leve, mas um pouco surpresa. Oi. A resposta veio rápida demais, natural demais, e isso fez os dois perceberem. Algo estava mudando.
Você chegou cedo hoje, ela comentou. É. Ele hesitou, mas decidiu não mentir. Eu estava esperando. Patrícia desviou o olhar por um segundo, tentando esconder o impacto daquela frase. Mas o leve sorriso que surgiu em seus lábios entregou tudo. Eu trouxe doce de leite hoje, ela disse entrando. Achei que você podia gostar. Rodrigo a acompanhou com o olhar. Acho que você está acertando bastante. Ela riu baixinho. E aquele som? Ficou. Durante o dia, a dinâmica entre eles mudou de forma sutil, mas clara. Menos distância, mais olhares, mais silêncios, que não eram desconfortáveis. E em um desses momentos, enquanto ela alcançava algo em uma prateleira mais alta, Rodrigo se aproximou para ajudar. Os dois ficaram próximos demais. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. O ar ficou diferente, mais denso, mais carregado. Patrícia foi a primeira a recuar, levemente sem graça. Obrigada. Rodrigo apenas assentiu, mas o olhar dele dizia algo que as palavras não conseguiam acompanhar. E pela primeira vez, o sentimento deixou de ser só curiosidade. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Não por causa do trabalho, mas por causa de um olhar, de um sorriso, de um momento que durou segundos. Mas ficou. Ele se levantou, caminhou pela casa e parou na varanda. O céu estava limpo, as estrelas visíveis de um jeito que ele nunca via na cidade. E ali, no silêncio da noite, ele finalmente admitiu. Ele estava envolvido. E isso o assustava, porque sentir significava perder o controle. E ele sempre teve controle de tudo, ou achava que tinha. No dia seguinte, quando Patrícia terminou suas tarefas e se preparava para ir embora, Rodrigo tomou uma decisão. Espera. Ela se virou. Oi? Ele passou a mão pelos cabelos como se organizasse os pensamentos. Fica um pouco hoje. Ela hesitou. Eu posso ficar um pouco, sim. Rodrigo respirou fundo. Eu abro um vinho. O convite ficou no ar. Simples, mas carregado de intenção. Patrícia sentiu e aceitou. Mais tarde, os dois estavam sentados do lado de fora, próximos o suficiente para perceberem a presença um do outro, mas ainda respeitando aquele limite invisível. 2 taças, uma garrafa entre eles, que um silêncio que não precisava ser preenchido o tempo todo. Você parece diferente, ela comentou, girando levemente o vinho na taça. Rodrigo olhou para ela. Diferente como? Mais leve. Ele deu um meio sorriso. Acho que esse lugar está fazendo isso comigo. Ela inclinou a cabeça. Ou talvez não seja só o lugar. O olhar dele se encontrou, mais intenso dessa vez, mais direto. Rodrigo apoiou os cotovelos nos joelhos, aproximando-se um pouco. Você tem esse efeito nas pessoas? Patrícia sorriu um pouco tímida. Não sei. Nunca parei para pensar nisso. Devia. O silêncio voltou, mas agora, carregado de algo que nenhum dos dois conseguia ignorar. Rodrigo passou a mão pela taça, pensativo. Eu não sou assim, disse mais baixo. Eu não paro, não converso, não sinto desse jeito. Patrícia o observava com atenção. E isso é ruim? Ele olhou para ela. Eu não sei. Ela sorriu suave. Às vezes o que a gente não entende é justamente o que a gente mais precisa. A frase ficou entre eles. Rodrigo se aproximou um pouco mais, quase imperceptível, mas suficiente. O coração de Patrícia acelerou. E o dele? Também. O momento estava ali, à beira de algo maior. Mas nenhum dos dois avançou. Ainda não. Porque aquele sentimento estava crescendo e precisava de mais um pouco de tempo para se tornar inevitável. Os dias seguintes passaram rápidos demais, ou pelo menos foi assim que Rodrigo sentiu. Porque agora o tempo já não era mais um inimigo. Era algo que ele queria aproveitar. Naquela manhã, Patrícia chegou como sempre. Mas havia algo diferente nela. Uma leve animação no olhar. Uma energia mais viva. Hoje é sábado, ela disse enquanto organizava algumas coisas na cozinha. Rodrigo, que já estava ali, novamente esperando,
levantou o olhar. E o que isso muda? Ela sorriu, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Hoje tem a feira. O silêncio que veio depois foi breve, mas significativo. Rodrigo se lembrou. Ela já tinha mencionado aquilo antes. Aquela que você falou? Aquela mesmo, respondeu ela animada. Tem comida, música, fogueira, o pessoal da cidade toda vai. Rodrigo a observou por um instante. No mundo dele, eventos significavam networking, negócios disfarçados de encontros sociais. Mas ali parecia outra coisa. Você vai? Ele perguntou. Patrícia soltou um pequeno riso. Eu sempre vou. Houve um pequeno silêncio. Então ela completou com naturalidade. Você podia ir também. O convite foi simples, sem pressão, sem expectativa, mas teve peso. Rodrigo apoiou as mãos na mesa pensativo. Ir significava sair da zona de conforto. Significava se expor a algo que ele não controlava. Mas, ao mesmo tempo, significava estar com ela. Ele respirou fundo. A que horas? O sorriso de Patrícia se abriu de verdade dessa vez. Eu passo aqui mais tarde para a gente ir junto. Rodrigo assentiu. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma expectativa boa. A noite chegou com um clima diferente. O ar estava mais fresco, e o céu parecia ainda mais aberto do que nos dias anteriores. Rodrigo estava pronto antes do horário, algo que, se fosse em outra situação, ele nem perceberia. Mas ali, ele percebeu. Quando ouviu a batida leve na porta, foi rápido demais até ela. Patrícia estava ali, simples, linda de um jeito natural. Usava um vestido leve, que balançava com o vento, e um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Por um segundo, Rodrigo apenas olhou e esqueceu de falar. A gente vai? Ela perguntou com um leve tom divertido. Ele piscou, voltando à realidade. Vamos! O caminho até a feira foi tranquilo. Uma estrada de terra iluminada por luzes distantes e pelo brilho suave da lua. Eles caminharam lado a lado. E, em alguns momentos, as mãos quase se tocaram. Quase. Quando chegaram, Rodrigo parou. O cenário era completamente diferente de tudo que ele conhecia. Barracas simples, iluminadas por lâmpadas amarelas. Pessoas rindo. Crianças correndo. Música ao vivo tocada sem pressa. E no centro, uma fogueira acesa, reunindo gente em volta. Bem-vindo, disse Patrícia, observando a reação dele. Rodrigo soltou um leve sorriso, quase incrédulo. Isso é real? Ela riu. Muito. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. As pessoas começaram a cumprimentá-lo. Olá, boa noite. Ah, seja bem-vindo. Veio com a Patrícia? Então já é de casa. Rodrigo não entendia. Não havia interesse. Não havia segundas intenções. Só acolhimento. E aquilo mexeu com ele de um jeito que ele não sabia explicar. Patrícia o levou até uma barraca. Você precisa provar isso aqui. Eu confio em você, ele disse sem pensar. Ela parou por um segundo, olhando para ele. E aquele eu confio em você teve mais significado do que ele imaginava. Eles comeram, conversaram, caminharam. Em um momento pararam perto da fogueira. O calor suave contrastava com o ar fresco da noite. O som da música ao fundo criava uma atmosfera quase mágica. Patrícia estava ao lado dele, perto, mais perto do que antes. Tá arrependido de ter vindo? Ela perguntou, olhando para o fogo. Rodrigo virou o rosto para ela. Não. Uma resposta simples, mas verdadeira. Ela sorriu. Eu gosto daqui, porque todo mundo é de verdade. Ele assentiu, observando o reflexo do fogo nos olhos dela. Eu tô começando a entender. O silêncio caiu entre eles, mas não era vazio. Era cheio, cheio de algo que estava prestes a acontecer. O vento soprou, fazendo alguns fios do cabelo de Patrícia se soltarem. Instintivamente, Rodrigo levantou a mão e afastou delicadamente um deles do rosto dela. O toque foi leve, mas suficiente para mudar tudo. Patrícia prendeu a respiração. Os olhos se encontraram.
mais próximos agora, mais intensos. O mundo ao redor desapareceu. Por um segundo, foi só eles. Rodrigo inclinou levemente o rosto. Ela não recuou, mas também não avançou. O momento ficou suspenso no ar. Quase, quase. Mas então, alguém chamou o nome de Patrícia ao longe, e o instante se quebrou. Ela piscou, voltando à realidade, um pouco sem graça. Eu já volto. Rodrigo assentiu, mas não disse nada. Enquanto ela se afastava, ele percebeu algo com clareza absoluta. Ele não queria mais quase. Ele queria ela. E agora, era só uma questão de tempo. A volta da feira foi diferente, mais lenta, mais silenciosa. Mas não era um silêncio vazio. Era carregado. Cada passo ao lado de Patrícia parecia ter um peso novo, como se qualquer palavra errada pudesse quebrar algo que ainda nem tinha sido dito, mas já existia. Rodrigo caminhava com as mãos nos bolsos, tentando manter o controle. Mas o controle já não era mais o mesmo. Ao lado dele, Patrícia também estava quieta, o coração acelerado, a mente repetindo o mesmo momento várias vezes. O toque, o olhar, aquele quase. Quando chegaram à casa de campo, nenhum dos dois entrou imediatamente. Pararam na varanda. O vento da noite era suave, mas suficiente para trazer de volta a sensação da fogueira, da música, da proximidade. Foi bom, ela disse com a voz mais baixa do que o normal. Rodrigo soltou um leve sorriso. E foi. O silêncio voltou. Mas dessa vez, não havia mais como fugir dele. Rodrigo deu um passo à frente, diminuindo a distância. Patrícia sentiu, mas não recuou. Patrícia. A forma como ele disse o nome dela foi diferente, mais firme, mais carregada de intenção. Ela levantou o olhar, e ali não havia dúvida. Rodrigo levou a mão até o rosto dela com cuidado, sem pressa, como se estivesse pedindo permissão, mesmo sem palavras. Ela fechou os olhos por um segundo, e foi o suficiente. O primeiro beijo aconteceu ali. Calmo no início, quase hesitante, mas carregado de tudo que vinha sendo guardado. O tempo pareceu desacelerar, o mundo desaparecer. E quando o beijo se aprofundou, trouxe junto tudo aquilo que nenhum dos dois conseguia mais esconder. Sentimento, desejo, entrega. Quando se afastaram, ainda estavam próximos demais. Respiração misturada, olhares intensos. Eu tentei evitar isso, Rodrigo murmurou. Patrícia sorriu ainda sem fôlego. Eu também. Um pequeno silêncio. Não deu muito certo, ele completou. Ela soltou uma leve risada. E dessa vez, não havia mais distância entre eles. Naquela noite, nada voltou a ser como antes. Eles ficaram ali por mais tempo, conversando pouco, sentindo muito. Cada olhar agora carregava significado. Cada gesto, intenção. Rodrigo, que sempre foi racional, agora parecia guiado por algo completamente novo. Eu não sei exatamente o que está acontecendo comigo, ele confessou apoiado na varanda, olhando para ela. Patrícia cruzou os braços com um sorriso leve. Talvez você só esteja sentindo. Ele riu baixo. Isso é novo para mim. Eu percebi. O clima era leve, mas intenso ao mesmo tempo. Rodrigo se aproximou novamente, dessa vez sem hesitar. Isso aqui, ele disse tocando de leve o braço dela. Também é novo? Patrícia sustentou o olhar dele. O segundo beijo veio mais natural, mais seguro, sem dúvida, e muito mais profundo. Ali já não havia mais quase. Havia escolha. Quando finalmente se afastaram, o tempo parecia ter passado rápido demais. Patrícia olhou para o caminho, como se lembrasse da realidade. Eu preciso ir. Rodrigo assentiu, mas havia algo diferente no olhar dele. Eu sei.
Mas antes que ela se afastasse completamente, ele segurou de leve a mão dela. Você vem daqui a 2 dias? Ela sorriu. Eu sempre venho. Ele apertou a mão dela suavemente. Então eu vou estar aqui. Patrícia olhou para ele por um segundo a mais e respondeu com uma certeza tranquila. Eu sei. Ela se afastou, mas dessa vez levando algo com ela e deixando algo nele. Rodrigo ficou ali, observando até ela desaparecer na estrada, e pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia vazio quando alguém ia embora. Ele sentia saudade, e isso mudava tudo. Os 2 dias nunca passaram tão devagar, mas dessa vez não era só Rodrigo que sentia isso. Patrícia também. Ela tentou seguir sua rotina normalmente, cuidar da casa dela, ajudar na cidade, conversar com as pessoas como sempre fazia. Mas nada parecia igual, porque agora havia um depois. Depois do beijo, depois do olhar, depois do que eles sentiram. Quando ela finalmente chegou à casa de campo novamente, o coração estava acelerado e Rodrigo já estava lá, esperando, como prometido. Mas dessa vez ele não ficou parado. Assim que a viu, caminhou até ela sem hesitar. É uma sua. Ela mal teve tempo de responder. Ele a puxou suavemente pela mão e a beijou, sem dúvida, sem medo, como alguém que já sabia exatamente o que queria. Patrícia correspondeu, deixando escapar um pequeno sorriso entre o beijo. Acho que você estava com saudade. Ela sussurrou quando se afastaram. Rodrigo soltou um leve riso, ainda próximo. Eu tava. Sem rodeios, sem filtros, e isso fez o coração dela disparar. Naquele dia, Patrícia demorou mais do que nunca. Mas dessa vez, não era só trabalho. Eles conversaram na cozinha, riram de coisas simples, dividiram histórias. Rodrigo começou a se abrir. De verdade, eu nunca tive isso, ele disse em um momento mais sério. Pessoas por perto sem interesse, conversa sem intenção escondida. Patrícia o observava com atenção. Deve ser difícil! Ele assentiu. É solitário. Houve um pequeno silêncio. Então ela deu um passo mais perto. Você não está sozinho agora. A frase foi simples, mas entrou fundo. Rodrigo segurou a mão dela, como se precisasse sentir que aquilo era real. E pela primeira vez, ele não queria ir embora daquele momento. Os dias começaram a ganhar um novo ritmo. Rodrigo já não tentava mais lutar contra o que sentia. Ele vivia, simples assim. Ia até a cidade com Patrícia. Era cumprimentado pelo nome. Sentava em mesas simples, comia comida feita com carinho, ouvia histórias de pessoas que não tinham nada, mas pareciam ter tudo. E, principalmente, ele estava com ela. Mas, como tudo que é verdadeiro, a realidade começou a bater à porta. Naquela manhã, o celular dele tocou mais vezes do que o normal. Ele ignorou. Depois mais vezes, até que não dava mais. Rodrigo atendeu, já afastado da casa, andando pelo lado de fora. A expressão dele mudou. Eu já disse que estou fora por alguns dias. Pausa. Resolva sem mim. Mais uma pausa. O olhar endureceu. Eu volto quando for necessário. Ele desligou. Mas o silêncio que veio depois não era mais o mesmo. Quando voltou para dentro, Patrícia percebeu. Aconteceu alguma coisa? Rodrigo passou a mão pelo rosto, pensativo. A empresa. Ela assentiu, já imaginando. Você vai precisar voltar, né? A pergunta veio calma, mais carregada. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não quero. E aquilo foi honesto demais. Patrícia se aproximou. Mas talvez precise. Ele olhou para ela. E ali estava o conflito, entre o que ele sempre foi e o que ele estava começando a se tornar. Lá tudo é diferente, ele disse. É pressão o tempo todo. Gente esperando decisão, resultado. Ela segurou a mão dele. E aqui, ele apertou levemente a mão dela. Aqui, eu respiro. O olhar dele se encontrou. Mais profundo, mais consciente. Então talvez você precise aprender a levar um pouco daqui para lá.
ela disse, suave. Rodrigo observou cada detalhe do rosto dela, como se estivesse gravando, porque, no fundo, ele já sabia. Aquele momento estava mudando, e ele teria que ir, não porque queria, mas porque ainda fazia parte da vida que ele construiu. Eu vou precisar ir por alguns dias, ele disse finalmente. Patrícia assentiu, mantendo a serenidade. Eu sei, mas por dentro, algo apertou. Rodrigo aproximou-se dela, segurando seu rosto com cuidado. Eu volto. Ela sorriu de leve. Eu vou estar aqui. O beijo que veio depois não foi como os outros. Foi mais intenso, mais necessário, como se os dois já sentissem a falta antes mesmo da despedida. E quando se afastaram, o tempo já não parecia tão calmo, porque agora havia algo a perder. A manhã da partida chegou silenciosa demais. Diferente dos outros dias, não havia leveza no ar. A casa parecia mais vazia. Rodrigo acordou cedo, mesmo sem precisar. Caminhou pelos cômodos como se estivesse se despedindo de cada detalhe. A varanda, a cozinha, o cheiro suave de café que parecia ter se impregnado nas paredes. Mas não era da casa que ele estava se despedindo. Era dela. Quando Patrícia chegou, havia algo contido no olhar dos dois. Nenhum dos dois queria transformar aquele momento em algo pesado. Mas já era. Você já vai? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Rodrigo assentiu. Preciso resolver algumas coisas. O preciso soou como algo que ele não aceitava totalmente. Patrícia forçou um pequeno sorriso. Eu imaginei. Houve um silêncio. Aqueles segundos em que tudo poderia ser dito, mas nada parecia suficiente. Rodrigo se aproximou, mais devagar do que das outras vezes, como se quisesse alongar cada segundo. Eu não queria ir, ele disse baixo, sincero. Patrícia sustentou o olhar dele. Eu sei. Ela sempre sabia. E talvez fosse isso que mais mexia com ele. Rodrigo levou a mão ao rosto dela com cuidado, como já fazia. Mas dessa vez havia algo diferente. Mais intensidade. Mais necessidade. O beijo veio carregado de despedida. Não era só um beijo. Era promessa. Era saudade antecipada. Era medo de perder. Quando se afastaram, nenhum dos dois se moveu imediatamente. Não demora, ela disse quase em um sussurro. Rodrigo encostou a testa na dela. Eu vou voltar. E dessa vez, não era só uma intenção, era uma decisão. Ele se afastou, entrou no carro. Mas antes de partir, olhou mais uma vez. Patrícia estava ali, parada, com os olhos cheios de algo que ela tentava segurar. E quando ele finalmente foi embora, levou consigo muito mais do que trouxe. A cidade o recebeu como sempre. Barulhenta, rápida, exigente. Mas Rodrigo já não era o mesmo. As reuniões voltaram. Os números, as decisões, as pessoas falando ao mesmo tempo, esperando respostas imediatas. E ele respondia, automaticamente, mas sem presença, porque a mente dele não estava ali. Estava na estrada de terra, na varanda. Na voz dela. Rodrigo, precisamos da sua aprovação nisso, ele piscou, voltando à realidade. Aprova. Mas você nem olhou. Ele respirou fundo, irritado consigo mesmo. Então me manda de novo. Aquilo nunca acontecia. Rodrigo sempre foi preciso, atento, controlado. Agora, distraído, distante. Naquela noite, sozinho em seu apartamento sofisticado, ele se deu conta. O silêncio ali era diferente. Não era paz, era vazio. Ele passou a mão pelo rosto, caminhando até a janela. A vista da cidade era impressionante, mas não significava nada. Pegou o celular. Abriu a conversa com Patrícia. Ficou alguns segundos olhando, pensando no que dizer. Digitou. Apagou. Digitou de novo. Até que finalmente enviou. Já tô com saudade. Simples, direto, verdadeiro. Minutos depois a resposta veio. Eu também. Rodrigo fechou os olhos por um instante.
E naquele momento, tudo ficou claro. Não era só saudade. Não era só um envolvimento. Era mais. Muito mais. E pela primeira vez em muito tempo, ele tomou uma decisão que não tinha nada a ver com negócios. Ele precisava voltar. Não por obrigação, mas porque era onde ele queria estar. Rodrigo tentou. Tentou passar mais um dia, mais uma reunião, mais uma noite naquele apartamento silencioso. Mas não conseguiu. Na manhã seguinte, enquanto alguém apresentava números em uma tela à sua frente, ele simplesmente parou de ouvir. Os gráficos, as projeções, as estratégias, tudo parecia distante, sem vida. Ele olhou ao redor. Pessoas esperando decisões, resultados, respostas rápidas. Aquilo sempre foi o mundo dele. Mas agora, parecia pequeno. Sem avisar, ele fechou o notebook. Reorganiza tudo, disse, levantando-se. Rodrigo, a gente precisa... Depois. A firmeza na voz dele encerrou qualquer tentativa de insistência. Minutos depois, ele já estava no carro, dirigindo, sem pensar duas vezes, sem calcular riscos, sem planejar. A única coisa clara na mente dele era uma direção. Ela. A estrada de terra apareceu mais rápido do que ele imaginava, ou talvez ele só estivesse com pressa demais. Quando o carro parou em frente à casa de campo, o coração dele já não seguia nenhum ritmo conhecido. Ele saiu, caminhou até a porta, mas antes que pudesse bater, a porta se abriu. Patrícia. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Ela não esperava, mas de alguma forma, parecia que sabia. Você... Voltou? A voz dela saiu quase como um suspiro. Rodrigo não respondeu com palavras. Ele apenas se aproximou, segurou o rosto dela e a beijou. Com intensidade, com urgência, com tudo que tinha ficado preso desde a despedida. Patrícia correspondeu imediatamente, sem dúvida, sem hesitação. Quando se afastaram ainda muito próximos, ela sussurrou. Você disse que ia demorar? Rodrigo encostou a testa na dela. Eu tentei. Ela sorriu emocionada. Não conseguiu, né? Ele respirou fundo. Não. E pela primeira vez, ele não parecia incomodado em não ter controle. Aquele reencontro mudou tudo. Não havia mais espaço para dúvidas, nem para fingir que aquilo era passageiro. Rodrigo ficou, mais do que o planejado, mais do que o razoável para alguém como ele. Mas pela primeira vez, ele não estava medindo a vida em termos de produtividade. Estava medindo em momentos. E todos eles levavam até Patrícia. Eles passaram dias juntos, sem pressa, sem necessidade de preencher cada segundo com palavras. Cozinharam juntos. Riram de coisas simples. Caminharam pela cidade, como se ele sempre tivesse pertencido àquele lugar. E talvez agora pertencesse. Em uma dessas tardes, sentados na varanda, o clima era diferente. Mais sério, mais consciente. Rodrigo observava o horizonte pensativo. Eu não sei se consigo voltar para aquela vida como se nada tivesse acontecido. Patrícia ficou em silêncio por um instante. E você precisa? Ele olhou para ela. Eu sempre achei que sim. Certo, sia. E agora? Rodrigo soltou um leve suspiro. Agora eu não tenho mais tanta certeza. Ela se aproximou um pouco. Você não precisa abandonar tudo, mas também não precisa continuar do mesmo jeito. A simplicidade daquela visão o atingiu. No mundo dele tudo era extremo. Ou tudo, ou nada. Mas ali existia equilíbrio. Rodrigo segurou a mão dela. Eu quero ficar. A frase saiu baixa, mas firme. Patrícia sentiu o peso daquilo. Ficar... Como? Ele olhou ao redor. Depois voltou a olhar para ela. Aqui. O silêncio que veio depois foi profundo, mas não pesado. Era cheio de possibilidades. Rodrigo, sua vida está lá, ela disse com cuidado. Eu sei. Sua empresa, sua família. Ele apertou levemente a mão dela. E a minha vida também pode ser aqui. O olhar deles se encontrou. E ali
Não havia impulso. Havia decisão. Eu não quero mais só visitar esse lugar. Ele continuou. Eu quero viver isso. Patrícia sentiu o coração acelerar. E eu? A pergunta veio quase como um sussurro. Rodrigo se aproximou, sem hesitar. Você faz parte disso. O beijo que veio depois não foi urgente. Foi profundo, seguro, como algo que já não precisava provar nada, porque agora eles estavam escolhendo um ao outro. E pela primeira vez, Rodrigo não estava apenas mudando de rotina, ele estava mudando de vida. Rodrigo não tomou aquela decisão no impulso, e pela primeira vez, isso não tinha a ver com negócios, tinha a ver com sentimento e responsabilidade. Na manhã seguinte, ele acordou cedo, como sempre fazia. Mas ao invés de abrir o notebook imediatamente, ficou alguns minutos observando o quarto, a luz entrando pelas janelas, o silêncio tranquilo da casa. E Patrícia, dormindo com calma, serena, aquilo era tudo que ele nunca soube que precisava, mas agora sabia. Ele se levantou com cuidado e saiu para a varanda pegando o celular. Dessa vez ele não ignorou. Ligou. Bom dia, Rodrigo. A voz do outro lado veio formal como sempre. A gente precisa reorganizar tudo, ele disse direto. Do outro lado, silêncio. Como assim? Rodrigo respirou fundo. Eu não vou voltar a operar como antes. A frase caiu como uma quebra de padrão. Rodrigo, isso não é... É exatamente isso. Ele interrompeu firme. Eu vou continuar à frente da empresa, mas de outra forma, delegando mais, menos presença física, mais silêncio. E onde você vai estar? Rodrigo olhou para o horizonte, depois para dentro da casa, onde eu escolhi viver. Ele desligou antes que viessem mais questionamentos, não por fuga, mas porque pela primeira vez ele já tinha certeza. Mais tarde, sentado com Patrícia na cozinha, ele contou, sem esconder nada. Eu comecei a reorganizar as coisas. Ela o olhou com atenção. Por minha causa? Rodrigo negou levemente. Por mim, mas você faz parte disso. Patrícia ficou em silêncio por um instante, absorvendo. Eu não quero que você perca quem você é, ela disse, sincera. Rodrigo segurou a mão dela. Eu tô tentando, pela primeira vez, descobrir quem eu sou de verdade. A resposta foi suficiente. Não era uma mudança por impulso. Era construção. E isso fez toda a diferença. Alguns dias depois, Rodrigo tomou outra decisão importante. Eu quero que você conheça minha mãe. Patrícia levantou o olhar surpresa. Agora? Ele sorriu de leve. Agora. A viagem até a cidade grande foi diferente para ele dessa vez. Não como alguém que voltava para um peso, mas como alguém que levava algo precioso consigo. Patrícia. Quando chegaram à casa de Dona Ana, o ambiente já era diferente de tudo que Rodrigo conhecia no restante da família. Acolhedor, calmo, humano. Antes mesmo que ele pudesse anunciar, a porta se abriu. Dona Ana. Ela olhou primeiro para o filho, depois para Patrícia, e sorriu, como se já soubesse. Então é você. Patrícia ficou levemente sem graça. Eu sou a Patrícia. Prazer. Dona Ana se aproximou e segurou as mãos dela com carinho. O prazer é meu, minha querida. Rodrigo observava em silêncio, mas por dentro, algo se encaixava. Durante o almoço, as conversas fluíram com naturalidade. Dona Ana fazia perguntas com delicadeza, interessada de verdade. Patrícia respondia com sinceridade, sem tentar impressionar. E aquilo só confirmava o que ela já sentia. Em um momento, Dona Ana chamou Rodrigo de lado. É ela, não é? Ele não hesitou. A mãe sorriu, com os olhos levemente marejados. Eu esperei tanto para ver você assim. Rodrigo franziu levemente a testa. Assim como? Em paz. A palavra ficou, porque era exatamente isso. Quando voltaram para a sala, Patrícia olhou para ele curiosa. O que foi? Rodrigo se aproximou, sem se importar com mais nada. Segurou a mão dela e disse com firmeza.
Quer que o Candace não marque-se Mariha. Eu quero que todo mundo saiba. Ela aprendeu a respiração. Saiba. O quê? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Tarsei Tiria Sassa, que você é a mulher que eu amo. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não havia dúvida. Não havia medo. Só verdade. Os olhos de Patrícia se encheram de emoção. Rodrigo! Mas ela não precisou dizer mais nada, porque ele já sabia. O beijo que veio depois foi calmo, mas carregado de tudo que aquela frase significava. Agora não era mais um sentimento em construção. Era um amor assumido, nomeado, vivido. A mudança de Rodrigo não foi simbólica. Foi real, definitiva. Algumas semanas depois da visita à Dona Ana, a casa de campo já não parecia mais um refúgio temporário. Era lar. Os dias começaram a ter rotina, mas não aquela rotina pesada e automática de antes. Era uma rotina viva, de manhãs com café passado na hora, conversas sem pressa, caminhos percorridos a pé pela cidade. E, principalmente, a presença constante de Patrícia. Rodrigo ainda trabalhava, claro, mas agora de forma diferente. Reuniões pontuais, decisões estratégicas, tudo organizado para que sua vida não fosse mais consumida pelo trabalho. E isso começou a refletir além dele. A cidade também começou a mudar, mas sem perder sua essência. Rodrigo viu ali algo que nunca enxergou nos grandes centros: potencial humano. E junto com Patrícia, começou a colocar ideias em prática. E se a gente ajudasse a estruturar melhor a feira? Ele sugeriu em uma tarde. Patrícia sorriu, mas sem tirar o jeitinho dela. Nunca, ele respondeu. Vieram pequenas melhorias. Organização das barracas, apoio para produtores locais, um espaço melhor para as crianças. Depois outros projetos, cursos, oportunidades, mais movimento, sem perder a simplicidade. E a cidade abraçou, não pelo dinheiro, mas pela intenção. Em uma dessas noites de sábado, na mesma feira onde tudo começou, Rodrigo observava ao redor as luzes, as pessoas, a fogueira acesa e Patrícia rindo com algumas crianças. Foi ali que ele teve certeza. Não faltava mais nada, então ele caminhou até ela. Vem comigo. Ela estranhou, mas foi. Ele a levou até um canto mais tranquilo, onde a luz era mais suave e o som da música chegava distante. Patrícia o olhou curiosa. O que foi? Rodrigo respirou fundo, mas não de nervoso. De certeza. Ele segurou as mãos dela. Eu passei a vida inteira construindo coisas. Ela ouviu atenta, mas nada nunca fez tanto sentido quanto isso aqui. Os olhos dela já brilhavam. Rodrigo! Ele deu um pequeno passo à frente. Eu não quero só viver isso. Eu quero continuar. Quero construir tudo ao seu lado. E então, ele se ajoelhou. O mundo ao redor pareceu desacelerar. Casa comigo? O silêncio foi curto, porque a resposta já existia há muito tempo. Patrícia levou a mão à boca emocionada. E sim, quase em um sussurro, mas cheia de tudo. Rodrigo sorriu, se levantou e a beijou ali mesmo, sob as luzes simples da feira, sob o olhar curioso de algumas pessoas. E em poucos segundos, a notícia já estava espalhada. Aplausos, sorrisos, gente comemorando como se fosse parte daquilo, porque de certa forma era. O casamento não demorou e nem precisava de luxo, precisava de verdade. A cerimônia foi ali mesmo, na cidade, ao ar livre, com flores simples, cadeiras organizadas pelos próprios moradores, música ao vivo tocada por gente da terra e emoção. Em cada detalhe, Dona Ana estava presente, com os olhos marejados desde o início, orgulhosa. Serena, sabendo que, finalmente, o filho tinha encontrado o que sempre faltou. Rodrigo esperava no altar, mas não como o homem sério e distante que ele foi durante anos. Ele estava leve, ansioso, viva. Quando Patrícia apareceu, o tempo realmente pareceu parar. Vestido simples,
Sorriso verdadeiro. Olhar que dizia tudo. Rodrigo respirou fundo. E ali, naquele momento, ele soube. Tudo valeu a pena. Os votos foram sinceros, sem frases prontas, sem promessas vazias. Você me ensinou a viver, ele disse, e isso bastava. Quando se beijaram, sob aplausos e alegria, não era apenas o início de um casamento. Era o início de uma vida construída com escolha, todos os dias. E assim foi. Rodrigo continuou com seus negócios, mas nunca mais se perdeu neles. Patrícia continuou sendo quem sempre foi, e isso nunca mudou. Juntos eles cresceram, construíram projetos, ajudaram pessoas, criaram laços e, com o tempo, construíram uma família. Mas, acima de tudo, construíram um amor que não nasceu do interesse, nem da pressa, mas daquilo que é mais raro: verdade. E no fim, Rodrigo entendeu o que sua mãe sempre quis dizer. Dinheiro constrói casas. Mas foi ali, naquela cidade simples ao lado de Patrícia, que ele finalmente construiu um lar. O tempo das coisas simples. Alguns anos se passaram. E ainda assim, muita coisa continuava exatamente igual. A casa de campo seguia com as janelas abertas pela manhã. O cheiro de café fresco ainda preenchia o ar. E o som de risadas agora era ainda mais frequente. Rodrigo estava na varanda, como em tantas outras vezes, mas não sozinho. Ao seu lado, um menino pequeno brincava com um carrinho de madeira concentrado, criando suas próprias histórias naquele chão simples. "Pai, olha isso!" Rodrigo sorriu, aquele tipo de sorriso que não precisava de esforço. "Tô vendo, campeão." A voz dele era leve, muito diferente do homem que ele foi um dia. Lá dentro, Patrícia organizava a mesa, com a mesma calma de sempre, o mesmo cuidado nos detalhes, o mesmo jeito que, anos atrás, transformou uma casa vazia em um lugar vivo. Ela apareceu na porta, observando os dois, e por um instante ficou apenas ali, sentindo, guardando, como se soubesse que aquele era exatamente o tipo de momento que valia a pena lembrar. "Vocês dois vêm ou vão me fazer levar o café até aí?" ela disse, com um sorriso divertido. Rodrigo levantou, pegando o filho no colo. "A gente já vai." O menino riu, abraçando o pescoço dele. E naquele gesto simples, havia tudo. Ao redor a cidade também tinha crescido, mas sem perder a essência. A feira de sábado ainda acontecia. As luzes ainda eram simples. A fogueira ainda reunia pessoas, mas agora havia mais oportunidades, mais movimento, e ainda assim o mesmo coração. Rodrigo ajudava, participava, apoiava, mas nunca mais tentou controlar tudo. Ele aprendeu e nunca esqueceu. Naquela manhã, sentado à mesa com Patrícia e o filho, ele observou em silêncio por alguns segundos. A conversa leve, o som dos talheres, o vento entrando pela janela. Então ele disse, quase como um pensamento em voz alta: "Engraçado." Patrícia olhou para ele. "O quê?" Rodrigo sorriu tranquilo. "Eu passei a vida inteira correndo atrás de tudo." Ele fez uma pequena pausa. Olhou ao redor. Depois para ela. "É o que eu precisava. Tava esperando por mim aqui o tempo todo." Patrícia segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Às vezes a vida só espera a gente estar pronto para enxergar. Ele assentiu. E dessa vez, sem pressa de chegar a lugar nenhum, porque ele já estava ali, no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo uma vida que não precisava de mais nada, além de continuar sendo exatamente como era. E assim, entre manhãs tranquilas, tardes simples e noites iluminadas por uma fogueira que nunca se apagava, a história deles não terminou. Ela apenas continuou, do jeito mais bonito que poderia existir, vívida. Às vezes a vida não muda de uma vez, ela muda em detalhes, num convite simples, num café compartilhado, num lugar que você nunca pensou que seria importante. E principalmente em pessoas que chegam sem aviso, mas ficam. Talvez você também esteja vivendo dias corridos, cansativos,
cheios de pressão, achando que precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. Mas a verdade é, ninguém nasceu para viver no automático. A gente nasceu para sentir, para se conectar, para construir algo que faça sentido, não só que pareça certo por fora. E se hoje você sente que algo está faltando, talvez não seja mais esforço, talvez seja mais verdade, mais coragem de desacelerar, mais coragem de escolher diferente, mais coragem de ouvir o próprio coração. Porque no fim não é sobre ter tudo, é sobre encontrar aquilo que faz tudo valer a pena. E quando você encontra, você sabe, então não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de mudar o caminho. E, principalmente, não tenha medo de viver algo real, porque o amor certo, a paz certa e a vida que você merece não estão fora do seu alcance. Às vezes, eles só estão esperando você chegar. Se quiser viver mais emoções como essa, aproveite para assistir aos outros romances que já estão disponíveis aqui no canal. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa história com uma amiga ou um amigo. Obrigado por ter passado esse tempo comigo. Um grande abraço e até o próximo romance.